Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo no Conexão Escola. Hoje a gente recebe mais um entrevistado. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto a Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais da Secretaria de Educação do Estado. Para falar sobre ela e sobre outras ações importantes da sede aqui em Santa Catarina, a gente está aqui no estúdio do Conexão Escola com o Marcos Roberto Rosa. Seja bem-vindo, Marcos, tudo bem? Obrigado, tudo bem, satisfação. Muito obrigada. Bom, a gente vai falar aqui hoje, sobretudo, de ajuda, auxílios financeiros para os estudantes. Vamos falar também de censo escolar, de outras pesquisas que ajudam e direcionam a Secretaria na tomada de decisão, também o governo na decisão de políticas públicas, na adoção de políticas públicas para a melhoria da educação. Mas, Marcos, eu gosto sempre de começar a entrevista querendo conhecer um pouquinho mais do entrevistado e da sua história, né, da sua carreira com a educação. Então, comece nos contando, né, como que o Marcos, a sua formação, a sua carreira e essa conexão com a educação pública. Bom, vamos lá. Eu sou formado em administração, sou bacharel em administração, tenho 2 MBAs, também na área de gestão, um mestrado em métodos de gestão de avaliação, feito na Universidade Federal de Santa Catarina. Já sou professor há uns 10 anos, mais ou menos. Trabalhei já com educação básica, educação profissional, técnico, tecnólogo, graduação, pós-graduação. Então já tenho aí uma caminhada em praticamente todos os níveis, educação básica, educação superior. E venho cada vez mais me envolvendo com essa área da educação e gostando cada vez mais desse desafio que é trabalhar com educação. E educação não é só a parte de conteúdo, apesar de que essa é a ponta, é o que aparece, é a preocupação, mas tem todo um grande orçamento para ser gerido, tem muitas ações e decisões para serem tomadas, né? Então, no seu posto hoje, na Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais, ele é focado muito na parte da gestão, é isso? Explica um pouquinho para a gente esse papel da diretoria. Bom, a diretoria de planejamento é o que a gente costuma dizer que é uma diretoria meio. Como tu disse, a gente não aparece muito lá na ponta, né? A diretoria de ensino é que tem essa prerrogativa de lidar com sala de aula, com alunos, com professores. A diretoria de planejamento ela presta todo o suporte tanto para a diretoria de ensino quanto para as demais diretorias, buscando o desenvolvimento de projetos, buscando a articulação entre aquilo que se deseja fazer e aquilo que é possível de se fazer. Existe todo um mundo que acontece antes dos projetos e das ações chegarem à sala de aula, antes deles chegarem nos estudantes. A gente passa, às vezes, mais tempo planejando, discutindo e buscando formas de se colocar em prática um determinado projeto. E quando vai para a ponta, às vezes ele acontece em um dia, 2 dias, uma semana, como também tem projetos que eles vão para as escolas e se perpetuam. Então, a diretoria de planejamento ela tem essa prerrogativa de trabalhar em parceria, tanto com o gabinete do secretário, da secretária adjunta e de todas as demais diretorias, na formulação daquilo que seriam todos os planos estratégicos, daquilo que vai acontecer. A gente nunca pensa no agora. Nós estamos pensando naquilo que vai acontecer o ano que vem nas escolas. O agora já está acontecendo. O planejamento ele sempre trabalha com um pezinho agora no presente, mas olhando para o futuro. Para o futuro. Bom, e todo o recurso financeiro da educação em Santa Catarina passa, então, necessariamente pela diretoria de planejamento. A gente tem toda a prerrogativa de trabalhar com o orçamento em parceria com a diretoria financeira, buscando a melhor forma de aplicar esse recurso, como que isso vai ser alocado em cada um dos programas que vão acontecer, o que vai ser disponibilizado para custeio, investimento, para remuneração de todo o corpo docente, toda a equipe técnica. Então, todo o recurso ele tem uma parcela de participação da diretoria de planejamento lá atrás, antes dele começar a acontecer. Porque a hora que começa a acontecer, entra a diretoria financeira que faz a execução disso tudo. Bom, e usando aí a sua frase, né, de que a secretaria está com o pezinho no presente, mas está de olho no futuro e que exige muito planejamento, qualquer ação,
Vamos falar de uma das principais ações desse governo, que é o Universidade Gratuita. Foi aprovado, já está sendo, né, já está em fase de implementação, mas eu imagino que foram também meses de planejamento, cálculos, direcionamentos. Então, assim, explica um pouco para a gente em qual etapa o Universidade Gratuita está. Os estudantes do ensino superior já estão podendo estudar com a universidade de fato gratuita, os estudantes contemplados estão prestes a... Qual é a fase desse projeto, desse programa que está nesse momento? O Programa Universidade Gratuita, ele é um grande programa, né, do governador Jorginho. Ele vem já numa fase de planejamento bastante acirrada e bastante longa. Logo que saiu o resultado das eleições, nós já começamos a trabalhar no desenvolvimento do projeto, daquilo que hoje se transformou na Universidade Gratuita. Então foram meses de trabalho para a gente conseguir chegar no momento em que nós estamos agora. Nós estamos na etapa onde os estudantes que já estão matriculados nas universidades estão se cadastrando no programa para poder participar desse benefício. Então eles têm até o dia 25 de outubro agora, é o último prazo para que eles possam fazer as suas inscrições. Então, eles acessam lá o site, preenchem um cadastro que é muito simples, demora de 5 minutos mais ou menos para preencher um cadastro. Ele é todo autodeclaratório. Você entra, declara todos os seus dados, junta todos os documentos que comprovam aquilo que foi declarado e entrega lá na instituição de ensino onde tu já está matriculado. A instituição ela vai conferir toda aquela documentação, ver se está batendo com aquilo que você declarou, e a partir dali você já está na lista de classificação para a Universidade Gratuita. Então a etapa que nós estamos agora é essa, de cadastramento dos estudantes. Algumas etapas já foram vencidas e tem outras ainda pela frente que vai até o final do ano, começo do ano que vem. Mas os estudantes contemplados, saindo o resultado, a inscrição termina em 25 de outubro, acredito que dentro de um mês, mais ou menos, se saiba quais os alunos preenchem os requisitos e poderão ter, né, serem contemplados por esse programa. Mesmo já estando em novembro, ou seja, no final do semestre, significa que eles terão todo esse segundo semestre de 2023 pago de forma retroativa? Esse segundo semestre de 2023 começou um pouco tarde, por conta da aprovação da legislação, mas é isso mesmo. Quando aquele estudante for beneficiado pela Universidade Gratuita, ele vai receber retroativo a julho. Então, se ele já pagou a sua mensalidade, ou se ele vem pagando a mensalidade para a instituição, ele vai receber esse recurso de volta. A instituição vai ressarcir, ele vai devolver esse recurso para ele. Ele vai receber de julho até dezembro. E é muito difícil de conseguir? Quais são esses critérios para os estudantes? Não é difícil, é bastante simples. Como eu te disse, o cadastro ele demora 5 minutos para ser feito. O que tem são regras, né? O estudante ele precisa, primeira coisa, ele precisa estar matriculado já, ele tem que já estar cursando em uma das instituições que fazem parte do programa. No site também tem a relação com todas as universidades. Segundo, ele precisa ser natural de Santa Catarina ou residir aqui em Santa Catarina há pelo menos 5 anos do momento que ele ingressa no seu curso. Então, se ele começou o curso dele em 2021, por exemplo, ele precisa residir em Santa Catarina pelo menos a partir de 2016. Tem 5 anos ali que ele tem que estar morando aqui em Santa Catarina. O programa ele é destinado para catarinenses. Então, por isso que tem essa determinação. Existe uma faixa máxima de renda per capita, que o estudante também precisa cumprir. Então, ele é um programa destinado a estudantes que realmente precisam da ajuda do Estado, precisam daquele suporte financeiro para conseguir realizar a sua graduação. Então, a renda, elas são de 8 salários mínimos per capita para cursos de medicina e 4 salários mínimos per capita para os demais cursos. Essas são as regras básicas. A partir dali, ele vai ser classificado em uma ordem decrescente pelo índice de carência, ou seja, aquele que é mais carente, ele tem a prerrogativa de receber primeiro do que aquele que é menos carente. Bom, e a universidade, toda a graduação, a partir do momento que ele é contemplado, ele vai ter toda a sua graduação, então, custeada? Ele tem garantia até o final do curso.
desde que ele cumpra com algumas regrinhas básicas. Não é algo que precisa ser renovado, por exemplo, semestre a semestre, desde que ele não infrinja essas regras que você vai me contar agora quais são, é isso? Isso, ele não precisa renovar o seu cadastro a cada semestre. Ele precisa comprovar que ele foi aprovado em pelo menos 75% das disciplinas que ele cursou no semestre anterior, ou seja, ele não pode ter uma reprovação superior a 25%, e ele precisa todo semestre nos dizer, nos comprovar qual é o valor da sua mensalidade, porque a universidade gratuita, a prerrogativa é que o Estado estará pagando em nome do estudante aquela mensalidade. Então ele precisa, a cada 6 meses, nos dizer qual é o valor dessa mensalidade, comprovado com o contrato que ele assina na instituição, com toda a documentação que exige para isso. Bom, estamos em outubro, a inscrição ainda não terminou, mas a gente já sabe que tem aí em torno de 7 mil inscritos pleiteando esse programa. A Secretaria já tem uma ideia de quantos devem ser contemplados? Não, a gente não tem como fazer essa projeção, porque depende muito do perfil do estudante que vai se inscrever e o curso que ele está cursando, aquele curso onde ele está matriculado. Se ele está num curso que requer mais recursos financeiros, nós teremos menos estudantes beneficiados. Se nós tivermos mais alunos carentes em cursos mais baratos, nós teremos mais estudantes beneficiados. Então, é uma relação direta entre valor da mensalidade e número de estudantes beneficiados. Certo. Para alunos que, de repente, não conseguirem, existem outros programas dentro do estado de Santa Catarina que ofereçam auxílio para cursar o ensino superior? Em Santa Catarina, não. Existem os programas do governo federal. Certo. Existe o ProUni, existe o FIES, que isso tem prazos também que o estudante ele pode buscar esses benefícios. Bom, e qual que é a diferença, então, entre a universidade gratuita e o outro programa de ajuda financeira, que é o Fundes? O que diferencia? A diferença dos dois programas é o público que ele atende. Universidade gratuita, ele é para estudantes que estão matriculados naquelas universidades chamadas de universidades comunitárias, ou aquelas que são sem fins lucrativos de assistência social. Então, é um público distinto. O Fundes, ele atende os estudantes que estão matriculados nas universidades e faculdades particulares, aquelas que não são comunitárias ou aquelas que têm fins lucrativos. Bom, e ainda falando de auxílio financeiro, o Bolsa Estudante aí também é um programa de auxílio financeiro, a estudantes, mas aí não no ensino superior e sim no ensino médio. Como que funciona esse Bolsa Estudante para os alunos que estão na rede pública e que às vezes precisam de um apoio financeiro, podem pleitear? Como que funciona essa bolsa? Eles têm conhecimento desse programa? O Bolsa Estudante ele é um auxílio financeiro que o governo do estado presta para estudantes carentes que estão cursando ainda o ensino médio na rede estadual, ou seja, são os nossos estudantes que estão na rede estadual. Esse benefício, ele é feito uma seleção, no início do ano é feita uma seleção dos estudantes. Então, o que o estudante precisa para conseguir concorrer a esse benefício? Primeiro, ele tem que estar matriculado no ensino médio da rede pública estadual. Segundo, a família deste estudante, ou o próprio estudante, ele precisa estar inscrito no CadÚnico, que é aquele programa de assistência do governo federal. Então, se ele quer participar, se ele precisa receber esse benefício do Bolsa Estudante, precisa cumprir essas duas prerrogativas. Basicamente isso. Certo. E hoje Santa Catarina oferece essa ajuda para cerca de quantos estudantes do ensino médio da rede estadual? Nesse ano de 2023, nós iniciamos o ano com 10 mil estudantes beneficiados e agora, no segundo semestre, foi lançado um segundo edital, onde nós contemplamos mais 6 mil estudantes. Então, nós estamos hoje em torno de 16 mil estudantes que têm a possibilidade de receber a Bolsa Estudante. Nem todos conseguem receber, mas 16 mil eles têm a possibilidade de receber. E essa também é uma forma de reter os alunos justamente numa fase, ensino médio, em que a evasão escolar se sobressai? Esse é o grande objetivo do programa Bolsa Estudante, é de manter o estudante frequentando em sala de aula para que ele possa ter
uma forma de ajudar em casa, ajudar a família até na sua subsistência, às vezes, sem precisar abandonar, deixar de cumprir para iniciar no mercado de trabalho. Então, a grande competição do Estado hoje no ensino médio é o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que nós precisamos preparar o jovem para o mercado de trabalho, às vezes o mercado vai lá e absorve o jovem antes dele estar pronto. E aí acaba aumentando aí o abandono, que é um problema bastante sério no ensino médio. Eu queria falar agora sobre o censo escolar. Queria que o senhor explicasse um pouco a importância, então, desse levantamento que acontece por determinação, acontece em todo o país, né? Todas as secretarias de educação são obrigadas, né, a levantarem esses dados. E qual que é a importância do censo escolar? E qual que é a fotografia do último censo escolar aqui de Santa Catarina? Vamos lá. O censo escolar, então, ele é onde tudo começa e onde tudo termina. A gente precisa desse levantamento do censo para diversas ações e planejamento de políticas públicas. É por intermédio do censo escolar que os recursos do Fundeb são alocados, tanto para os estados quanto para os municípios. Então, a Secretaria de Estado da Educação, através ali da Diretoria de Planejamento e da nossa equipe que coordena essa coleta do censo, nós interagimos com as escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, federais, ou seja, todas as escolas de educação básica do estado de Santa Catarina participam desse projeto, dessa coleta do censo. Então, além dele trazer informações a respeito do número de matrículas, que é muito importante para que a gente receba o recurso da forma adequada, ele nos traz também informações sobre o corpo docente, que está hoje nas escolas, a infraestrutura das escolas. Ele nos dá também uma radiografia de todas as redes. Então, eu consigo determinar, através do censo, quais são os municípios que têm atendimento por um determinado tipo de escola privada ou pública, municipal, estadual, onde que há sobreposição para a gente planejar melhor a oferta educacional naquela localidade. Então, o censo ele tem, hoje, todas as informações que nós buscamos das escolas, elas estão no censo da educação básica. Se o Estado não faz o censo? Se o Estado não faz o censo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso suficiente para fazer o ano seguinte acontecer, porque é o resultado do censo deste ano que garante o repasse do recurso do governo federal, através do Fundeb, para o ano seguinte. Se a escola não participa do censo, não faz a coleta, por exemplo, ela não pode participar dos programas, das pactuações de programas com o governo federal. Então, às vezes ela deixa de receber recursos que poderia ser aplicado na construção de uma quadra, numa biblioteca ou até de um laboratório, uma sala de informática, porque não está de acordo com o censo, ela não cumpriu o seu papel. Então, o censo ele eu diria hoje, o coração de todas as informações e dos recursos também para a educação básica. Bacana. E ainda falando de uma outra pesquisa, mas essa é feita mesmo somente em Santa Catarina, é a avaliação institucional nas unidades escolares. Essa pesquisa vai mais na linha de entender a infraestrutura, a condição das escolas, é isso? E com que frequência ela é feita? A avaliação institucional é uma outra inovação que o Estado de Santa Catarina traz. É o único estado, pelo menos até onde eu sei, que faz esse tipo de aplicação e ela busca olhar para a escola através de diversos ângulos. Então, nós temos um eixo que a gente pesquisa ali na avaliação institucional, que é o eixo pedagógico, como é que estão ali as aulas, o material, como é que está esse professor na sala de aula. A gente pesquisa também sobre a gestão escolar, como que o gestor, como é que a equipe gestora da escola está atuando, sobre a infraestrutura, também como é que estão as condições dos banheiros, do pátio, do telhado, da cobertura. E uma coisa que é bem legal, assim, que é inovadora assim, em todo o Brasil, é a pesquisa de clima organizacional que a gente faz. Nós levamos essa ferramenta de gestão para as unidades escolares para entender como é que está o convívio do estudante com seus professores, com a equipe gestora, com a equipe técnica, entre eles,
como é que está ali, como é que essa escola está acontecendo durante o período todo, durante o dia todo. O estudante ele passa horas na escola. Às vezes ele passa mais horas com a escola do que com a família. Então ele precisa estar num ambiente legal, ele precisa estar num ambiente saudável. E aí, essa pesquisa de clima organizacional, eles nos traz elementos bem interessantes. Você consegue só dar alguns exemplos já para a gente ir encerrando, assim, das pesquisas mais recentes e ações que puderam ser implementadas a partir delas ou que estão sendo planejadas a partir dessas avaliações? Olha, são tantas as informações que a gente tem, né? Vou citar um exemplo de uma escola onde 90% dos estudantes que responderam, eles nos apontaram que o banheiro da escola estava com problema. Eles não estavam satisfeitos ali com o banheiro que eles estavam frequentando. E quando chegou a informação, a equipe nossa de infraestrutura já olhou para aquele resultado e falou, mas o diretor da escola nunca falou nada a respeito disso, a equipe toda da escola nunca comentou nada, por que os estudantes estão se queixando tanto? E foram até a escola constatar. E realmente havia um ambiente ali que não era muito agradável. A partir dali já foi feita uma intervenção e aquele banheiro ele já foi renovado. Estou curioso agora, esperando o resultado da avaliação desse ano, porque isso foi no ano passado, para ver se houve uma melhora ali na percepção dos estudantes. Mas são muitos casos. São casos aí que ficaria aqui um dia inteiro só falando dessas experiências. Tudo isso a gente compila esses dados dentro de um sistema de inteligência de dados que nos dá informações por município, por escola, por região. Então a gente consegue ver onde que estão ali os nossos gargalos e os nossos problemas para planejar aí o futuro aí da educação. Legal, Marcos. Foi muito bacana poder conhecer um pouquinho mais dessa diretoria meio, né? Que fica ali escondidinha, mas que que participa e que afeta aí a vida, direta ou indiretamente, a vida de todos os estudantes, de toda a rede de educação. Muito obrigada, viu, pela entrevista. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar transmitindo um pouco desse trabalho, né, que a gente faz lá na diretoria de planejamento. Ficamos à disposição, agradeço muito a oportunidade. Sempre que precisar, estamos às ordens. Com certeza, então, temos mais assuntos para um próximo Conexão e vai ser um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Deixa eu aproveitar e fazer uma fotinho nossa, vamos registrar aqui. Claro. Fazer uma selfie. O Conexão Escola de hoje vai ficando por aqui. Você pode curtir essa entrevista e vários outros materiais lá no educação.nsctotal.com.br. Conecte-se à excelência, conecte-se à educação. Conexão Escola.